e a gente vai falar hoje sobre a nossa expansão marítima, tá bom? Para quem não me conhece, me apresentar de novo, meu nome é Fábio Ribeiro, sou professor aqui da rede do Colégio Curso 01, tá? Também tem um canalzinho de história no YouTube, chamado Alicerces da História. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, quiserem conhecer, podem procurar lá, tá? Lá eu faço uma preparação especial para os concursos militares. E hoje a gente vai falar sobre o tema inicial, depois a gente vai fazer uma pequena listinha de exercícios, e inclusive o Felipe deixou também uma série de exercícios para vocês como simulado. Na verdade, ele vai deixar ainda, não sei nem se está disponível, tá? Galera, começando, toda vez que a gente vai estudar a história, a gente precisa falar sobre os séculos, a gente precisa falar sobre esse período de 100 anos que são iniciados em 01 e terminados em 00. Professor, confuso isso, explica para mim melhor de que forma se dá essa construção de séculos, tá? O que acontece é o seguinte, gente, século é todo o período de 100 anos, mas que é, primeiramente, ininterrupto, né? Ele é direto, mas não necessariamente ele é um período de 100 anos assim, ocasional. Por exemplo, 1920 a 2020, 1920 a 2020, isso seria um século? Não, seriam 100 anos dispostos em 2 séculos, sem dúvida nenhuma. Mas, olha só que detalhe interessante, século é um período que se inicia em 01 e termina em 00. O que eu quero dizer? Exemplos aqui. 1701 a 1800, nós temos um século, que é o século XVIII. 1801 a 1900, nós temos outro século, que é o século XIX. 1901 a 2000, outro século, que é o século XX, beleza? Então, olha sempre para os 2 últimos algarismos, 01, 00, 01, 00, 01, 00. Começou, ó, 01, 00. Então, a gente sabe que esse é o período de 100 anos. Então, por que é importante a gente conhecer sobre os séculos? Porque é a grande base que a gente vai usar para tudo que for trabalhar com história. Então, história perpassa por século, século é fundamental em história. Então, é importante que a gente tenha um conhecimento, pelo menos, sobre esse conteúdo de séculos. Aí depois a gente vai aprofundando, vai sabendo ali o que são décadas, o que são decênios. É o conceito até próximo de século. Década, 10 anos. Decênio, também 10 anos. Só que decênio são 10 anos, digamos, de qualquer forma. Já a década são 10 anos a partir desse mesmo sistema de séculos, começando com 01, terminando com 00, ou ali algo nesse sentido. Nós estamos... Professor, Oi, meu querido. isso quer dizer que o nosso século XXI, ele começou em 2001, vai terminar em 2100? Perfeito, Exemplo? meu querido. Quem perguntou aí? Qual o seu Eu, nome? José. Oi, José. Perfeito, José Rogério. Exatamente, José Rogério. Perfeito, meu querido. Exatamente. O nosso século XXI começou em 2001 e vai terminar em 2100. Quer um exemplo legal, José? O que aconteceu foi ano passado, tá? Ano passado, de 2019 para 2020, aconteceu um erro, né? Muita gente, não sei se vocês lembram, muita gente foi para a internet fazer uma retrospectiva da década. Olha, isso foi um equívoco, porque o ano de 2020, ele não estava iniciando uma nova década, ele estava terminando uma década. É nesse ano de 2021 que a gente está começando uma nova década, tá? Assim como só em 2100 que nós vamos estar terminando esse século XXI e vamos iniciar em 2101 um novo século, que é o século 22. Entendem isso? Show? Então, é bem importante interpretar isso. Eu era jovem ali, isso entrega idade, né? Mas eu era jovem ali, eu era criança em 99 e eu via muita gente, programa, tinha o Faustão até na época já fazendo sucesso e o Faustão brincava o tempo inteiro. No ano que vem entraremos no século XXI. Não, ele estava errando, né? Não estudou história, não estava errando, porque na verdade o ano 2000 não iniciou o novo século, ele terminou o século XX ainda. Tá bom? Show? Tranquilo? Ele fez confusão com o quê? Com o novo milênio. Né? A questão do milênio também foi uma confusão feita ali. Show? Tranquilo, gente? Então vamos continuando. Tranquilo. Coisa para aí a aula. Vamos nessa. Outra coisa básica na história, que é a divisão clássica sobre os conteúdos, tá bom? Essa divisão é clássica na história e eu quero que vocês entendam bem, tá bom? Olha só que interessante.
Aqui, nós temos quatro grandes períodos e mais um, que é um período pouco estudado e pouco lembrado. Os 4 grandes são Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Por que a gente diz que a pré-história é pouco estudada? Pouco estudada até há pouco tempo atrás. Porque, atualmente, hoje em dia, muita gente tem estudado a pré-história. A pré-história não é mais chamada dessa forma. Pelos novos historiadores, a pré-história é chamada de história pré-literária. Por quê? Porque quando eu falo num período pré-histórico, eu estou dizendo que não existe história nesse período, porque se é pré-histórico, não existe antes. Não é isso? Então, na verdade, esse período não é um período pré-histórico, é um período onde apenas não existe a literatura, não se conhece a escrita. Então, não é um período pré-histórico, é um período que tem história. O homem das cavernas, o desenvolvimento do homem como linhagem geral é nesse momento, é nesse período da pré-história. Só que, como não existia a escrita, os historiadores, durante muito tempo, disseram que aquilo lá tinha que ser o quê? Renegado, esquecido, desmerecido. Só que isso é um preconceito grande, tá bom? Então, hoje, a gente chama a pré-história de história pré-literária, que é um momento da humanidade onde não existia escrita ainda. Então, olha só o que os historiadores criaram para dividir e entender melhor a história. Eles criaram esses 5 grandes períodos. Além da pré-história, nós temos os principais, que são esses 4 aqui. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Tranquilo? Cada vez que a gente tem Galera, atenção aí no áudio para dar uma força. Vamos lá, de volta. Então, a gente está falando do seguinte. Está falando de um período que são vários períodos divididos da forma como os historiadores acharam melhor. E olha só o que eles criaram. Eles criaram a seguinte forma. Ó, sempre que acontecia algo importante, eles diziam que um período estava acabando e outro estava começando. Segue aqui a seta comigo. No ano 4000 a.C., houve a invenção da escrita. Então, a gente saiu do período pré-histórico, saiu do período pré-literário e entramos na Idade Antiga. A Idade Antiga ela vai acabar com a queda de Roma. Né? O Império Romano do Ocidente ele cai no ano de 476, já depois de Cristo. Então, cai Roma, acaba a Idade Antiga. A Idade Antiga que tem Mesopotâmia, que é a Antiguidade Oriental, tem Roma, tem Grécia, enfim, tem os egípcios, né? Beleza? Show? Os fenícios, tá? Essa é a Idade Antiga. A Idade Antiga ela só é trabalhada no Brasil hoje em provas como vestibulares. O Enem cobra bastante de Idade Antiga. Concurso militar, por exemplo, que cobra História Geral como a prova lá, Barro Branco, em São Paulo, né, da Polícia Militar de São Paulo, cobra isso, então acaba caindo. Mas, em geral, as provas militares, os concursos militares que vocês estão aqui tendo uma procura, não cobram Idade Antiga, nem Idade da pré-história, nem a história pré-literária. O que vocês vão começar a se preocupar é a partir da Idade Média, beleza? Galera que vai fazer SpaceX, começa aqui, Idade Média. Galera que vai fazer o Colégio Naval só História do Brasil, que começa a partir da Moderna, beleza? Então, vamos aqui na média. A média é de 476 até 1453, nós temos a chamada Idade Média, que é uma idade que, naquele momento, era chamada de Idade do Meio. Por quê? Esse conceito foi criado durante a Moderna. Então, durante a Moderna, eles diziam que um meio entre a antiga e a atual, que era a Moderna, era essa fase que vai de 476 até 1453, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Tranquilo? E aqui nós temos a Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, nós entramos na Idade Contemporânea, que é o momento que nós estamos hoje. Pode ser que no futuro um outro historiador crie uma nova divisão e diga que, sei lá, do advento, da invenção da internet para frente, seja, sei lá, a idade da internet, ou, sabe, a idade tecnológica moderna. Pode ser que ele invente no futuro uma nova forma. Mas hoje, nós vivemos, de acordo com essa divisão, a idade contemporânea. Beleza, galera? Show? Então, se você vai fazer uma prova para a SpaceX, você começa a se preocupar aqui em Idade Média. Se você vai fazer uma prova para o Colégio Naval, e também a SpaceX, porque você tem História do Brasil, o Brasil entra na história nesses concursos aqui, tá bom? Aqui, nesse momento, na Idade Moderna, tá bom? E é dessa forma que está dividido. Show? Qualquer dúvida, mandem aí. Vamos continuar, beleza? Podemos ir? Então, a gente vai entrar, de fato, no nosso grande tema
de hoje, que é a expansão marítima portuguesa. A gente vai dar foco na expansão marítima portuguesa porque ela acaba sendo crucial para qualquer área que você esteja se dedicando. É um conceito que inicia a história do Brasil. Professor, como assim a história do Brasil começando em Portugal? Porque, na verdade, os principais concursos militares, eles não costumam ter uma atenção grande, na verdade, nunca tem uma atenção grande com a história dos povos nativos aqui do Brasil. Ou seja, esses povos que aqui existiam antes da chegada dos portugueses. Então, a história do Brasil começa a ser entendida e estudada para esses editais a partir da vinda da coroa portuguesa, dessa metrópole, para se fixar aqui e colonizar o Brasil. Beleza? Então, por isso que a gente primeiro estuda Portugal, e é o que a gente vai mostrar aqui, a gente dá uma pincelada na história de Portugal, e a partir da história de Portugal, a gente começa a estudar a história do Brasil, de fato, beleza? Então, a expansão marítima portuguesa, ela se desenvolve entre o século XV e o século XVI. Mas a expansão marítima como um todo, tá? A expansão marítima como um todo, na Europa inteira, ela vai se desenvolver até o século XVII, tá bom? Então, entre o século XV e 17, nós temos um forte caráter expansionista na Europa. Então, a expansão marítima também é conhecida como grandes navegações ou também é conhecida como expansão ultramarina. É a primeira vez que o homem europeu navega para 4 partes do globo de forma muito profunda. É nesse contexto que descobertas são feitas. É nesse contexto que povos que viviam em grande isolamento passam a ser cada vez mais colocados sob uma ótica europeia. O mundo ele passa a ser cada vez mais visitado por esses europeus que estavam ali fazendo essa expansão marítima. Então, esse é um momento crucial da humanidade. É um momento de descoberta para o europeu, mas é um momento de invasão em relação a outros povos. Os povos que viviam aqui, eles foram invadidos. Os povos que estavam na Europa, eles foram descobridores. Então, por isso que a gente costuma usar, inclusive até hoje, a era dos descobrimentos como uma espécie de sinônimo para a era das navegações. Beleza? Show? Então, vamos começar aqui a estudar um pouquinho sobre a expansão marítima portuguesa. Vamos resumir a formação de Portugal. O que é Portugal? Portugal é um país na Península Ibérica. Eu vou mostrar o mapa depois para vocês. Então, onde começa a história de Portugal? A história de Portugal começa numa batalha muito importante, chamada Batalha de Ourique, onde um camarada, um nobre chamado Dom Afonso Henriques, combate os mouros e expulsa uma parcela dos mouros da Península Ibérica. Quem são os mouros? Os mouros, eu vou mostrar um mapa depois para vocês, são um povo de origem árabe, de tradição muçulmana, ou seja, são povos muçulmanos, de religião muçulmana, eles eram adeptos ao Islã, que tinham invadido, durante os séculos anteriores, eles tinham invadido a Península Ibérica e se fixado por ali. A ideia desses mouros, a ideia desses muçulmanos, era invadir toda a Europa a partir da Península Ibérica. Quando eu mostrar o mapa vai ficar mais fácil de entender. Só que isso não vai ser possível, né? Não vai ser possível naquele contexto. Nós vamos ter ali uma instabilidade e não vai ser possível que os mouros avancem sobre o território restante da Europa. A Batalha de Ourique é uma batalha fundamental onde esse nobre português vence uma parcela de mouros, expulsa esses mouros de um pedaço do território da Península Ibérica e com essa expulsão e com a Professor. Oi, meu querido. Professor, pode voltar um pouquinho que o áudio atrasou? Travou? Voltou? Conseguem me ouvir? Agora sim. Estava travando. Agora sim, estava travando. Estava travando? Tá. Provavelmente aqui a conexão da internet aqui do colégio. Deixa eu ver aqui. Voltamos a gravar, estamos em outro ambiente agora, continuando aqui a nossa aula. Galera, então, a Batalha de Ourique é uma batalha fundamental para a história de Portugal. É um momento em que Dom Afonso Henriques, que era o rei de Portugal naquele contexto, não era o rei de Portugal naquele contexto, melhor dizendo, ele era um nobre, ele consegue estruturar o seu poder naquele, daquela forma. Desliga o microfone aí, amigo. Microfone, mutei, vamos lá. Foi. Então, o que está acontecendo é o seguinte, gente. Nós temos na Batalha de Ourique
o Afonso Henriques o Dom Afonso Henriques expulsando parte dos mouros da Península Ibérica, os mouros que tinham dominado essa Península Ibérica, vou mostrar no mapa para vocês. Ele expulsa parte dos mouros da Península Ibérica e ele consegue o direito, através do Tratado de Zamora, de ser um rei, um monarca de um condado chamado Condado Portucalense. Ou seja, é o iniciozinho de Portugal. Para grande parte dos historiadores, já com o Tratado de Zamora, que é o tratado que dá direito ao Dom Afonso Henriques a ser chamado de rei desse condado, nós temos ali o nascimento de Portugal. Então, olha só que interessante. A Batalha de Ourique, que é uma batalha que expulsa os mouros da Península Ibérica, uma parte deles, uma parte dos mouros da Península Ibérica, dá direito à assinatura de um tratado chamado Tratado de Zamora, e esse tratado dá para Dom Afonso Henriques o direito de ser chamado de rei desse condado. E aí, a partir de então, inicia-se o que a gente chama de dinastia de Borgonha, a dinastia que vai dominar Portugal, liderada primeiramente pelo Dom Afonso Henriques. Ali, gente, nós temos um rei forte. Séculos vão passar. E aí, já no século XIV, nós vamos ter uma grande revolução. Uma revolução que vai ser chamada de Revolução de Avis. Quando, entre 1383 e 1385, um João chamado Mestre de Avis, o João, Mestre de Avis, ele era muito mais conhecido como o mestre da região de Avis, né? Ele, com o apoio da burguesia portuguesa, ele consegue vencer uma grande guerra civil contra uma parcela de uma nobreza tradicional em Portugal. Então, o que foi ali a Revolução de Avis? O Dom Fernando tinha morrido, que era o antigo monarca português. Portugal passou a brigar, então, pela sucessão ao trono. Várias pessoas lutando pela sucessão ao trono. Até que o João, mestre de Avis, com o apoio da burguesia mercantil, dessa burguesia que faz comércio, ele começa, de fato, a assumir o poder de forma poderosa. Então, a gente diz que a Revolução de Avis ela foi crucial. Por quê? Porque a dinastia de Avis, que vai começar a partir da chegada do Dom João I, que era o mestre de Avis ao poder, ela vai ser crucial para a navegação, porque ela tinha um apoio da burguesia. E a burguesia é uma grande interessada na navegação. A burguesia ela quer a navegação, por quê? Porque a navegação daria para ela condições financeiras excelentes, daria para ela condições de ganhar grana de forma muito profunda. Então, por isso que a gente diz que a Revolução de Avis, ao levar o rei Dom João, mestre de Avis ao poder, com o apoio da burguesia, criou o cenário ótimo, cenário perfeito para a prática da grande navegação, da expansão marítima. Beleza? Show? Destaque dessa Revolução de Avis é uma grande batalha chamada Batalha de Aljubarrota, que entrou para o cenário. Professor, com licença. Oi, meu querido. O aluno Douglas Vieira está perguntando se é importante lembrar todas essas datas. Sim, é interessante o seguinte, a data na história... Obrigado, tá, meu querido, pela pergunta aí que você passou. As datas, elas apenas nos orientam de forma geral. Se você estivesse fazendo uma prova como a prova da ESA, que é uma prova mais específica em termos de caráter militar, eu diria para você gravar bem assim essas datas. Mas, de forma geral, a gente não tem tanto uma necessidade de gravar datas, tá? Em provas como a SPSEX, Colégio Naval e até mesmo vestibulares. Eu digo que a data orienta a gente, mas ela não precisa ser uma loucura do aluno ali, uma paixão do aluno. Não fica apaixonado pela data. Apenas tenha, de forma geral, o contexto, que isso já vai te orientar. Agora, em contrapartida, nomes são importantes. Exemplo, já caiu na prova da SPSEX há 2 ou 3 anos, se eu não me engano, já caiu na prova da SPSEX uma pergunta: quem foi o rei que assumiu o poder depois da Revolução de Avis? Dom João. Né? Dom João. Tá bom? Show? Obrigado aí. Então, gente, inicia-se a dinastia de Avis, como eu falei para vocês, o Dom João, mestre de Avis, junto com o apoio da burguesia, ele se torna um cara forte. E quando a gente fala em centralização política, a gente está falando de um caráter muito interessante, que é uma união de um rei forte, e Portugal tem rei forte desde o Tratado de Zamora, com uma burguesia forte. E Portugal tem uma burguesia forte desde a Revolução de Avis. Então, a gente diz que a partir do século XIV, a partir da Revolução de Avis, Portugal tem
o que se chama de Estado Nacional moderno. Portugal tem uma centralização política muito efetiva. Para grande parte dos historiadores, galera, Portugal foi o primeiro grande Estado Nacional moderno. Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor? Oi. Então, é nessa parte que entra aquelas vantagens econômicas, que é a questão do mercantilismo? Isso, a gente vai falar agora sobre pioneirismo português, essa parte toda. Vamos falar um pouquinho sobre o mercantilismo, tudo isso, tá bom? Perfeito. Outro aluno fez outra pergunta. Ele perguntou, mestre, foi nesse período que pode-se dizer que foi formado o primeiro Estado europeu moderno? Perfeito, exatamente. Ele perguntou, eu estava acabando de explicar exatamente isso. Show de bola. O primeiro grande Estado nacional moderno português, europeu, foi Portugal. E por isso que ele foi pioneiro no processo expansionista. Tá bom? Obrigado aí pela pergunta, como sempre. Quem é que está fazendo essa tradução aí quase simultânea aí para mim? Valeu, hein, pela moral. Valeu, obrigado, hein? Gente, só explicando para vocês aqui, ó, a parte verde é o domínio dos mouros, tá? Os mouros que tinham dominado a Península Ibérica. Você vê aqui que aqui a gente está no século VIII, aqui no quadrinho da direita acima nós estamos no século IX, indo para o X. Aqui, preste atenção nessa barreira preta, tá? Porque aqui nós temos a chamada resistência, aqueles grupos que não, digamos, foram dominados, tá? E aqui embaixo, já a partir do século XII, já depois da Batalha de Eurique, né? Aqui já aparece Portugal, tá vendo aqui, ó, o que a gente chama de Portugal no cantinho, onde está passando a minha seta, beleza? Aqui nós começamos a ver Portugal. E aqui, já no século XIII para o século XIV, nós temos o desenho de como ficou. Os mouros foram sendo expulsos. É o que se chamou de reconquista, a expulsão paulatina, vagarosa, bem morosa mesmo, dos mouros da Península Ibérica, que demorou séculos. Começa, de fato, a explodir no século XII, mas só vai terminar bem lá para frente. Beleza? Show? E olha só que interessante aqui. Olha esse mapa, para a gente poder situar melhor Portugal e Espanha, que são os pioneiros na expansão. Portugal é o primeiro de tudo e depois vem a Espanha. Aqui Portugal, uma tripinha, né? E essa é a Península Ibérica. Tá vendo? A Península Ibérica cercada por água, mas ligada por um pedaço ao território continental. Beleza? Show? Espanha, Portugal, bem aqui pertinho da África. Show? Vamos continuar, então. Agora, causas da expansão marítima. Por que a expansão marítima ocorreu? Por que a expansão marítima foi necessária? O que levou o homem europeu a se lançar num mar desconhecido, em navios perigosos? Claro, primeiro tem o espírito de aventura. O espírito aventureiro é fundamental, gente. A gente até hoje usa como sinônimo a expressão tu tem um espírito expansionista, um espírito aventureiro, tu tem um espírito cruzadista. Lembra um pouco das cruzadas lá atrás, né? Aquele espírito de ganhar o mundo, de se fazer por si próprio. É uma ideia muito forte dessa expansão, né? A aventura, de se aventurar, de conhecer. Tem isso. Claro, sem dúvida. Mas também tem como grande base o interesse econômico e político. E a gente vai falar aqui. O primeiro grande ponto para levar o europeu a buscar esse expansionismo foi a busca por especiarias na Ásia. Lá no Oriente, principalmente na região de Calicut, que ficou conhecida como as Índias, nós tínhamos uma forte venda, um forte comércio de especiarias. E o que eram especiarias, gente? Especiarias eram produtos raríssimos lá no território europeu. Produtos raríssimos encontrados no território europeu e que tinham um valor agregado muito alto. Um valor muito, muito, muito alto mesmo, gente. E que produtos eram esses? Cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, tinha ali a porcelana, tinha ali a seda. Todos esses produtos caríssimos entravam no que a gente chama de especiaria. Produto raro e com forte aceitação e poder de venda lá no mercado europeu. E por que a especiaria era tão interessante? É porque ela tinha um caráter prático? Olha, até tinha um caráter prático nas especiarias. Você já deve ter lido em algum livro, em algum texto, a ideia de que as especiarias elas eram utilizadas para alimentação e que elas, além de melhorarem o gosto da comida, elas também, às vezes, escondiam o gosto estragado de alguns alimentos. Na verdade,
essa ideia de que as especiarias ajudavam a esconder o gosto estragado dos alimentos é uma verdade até a página 2, não é uma verdade muito absoluta. Porque, de certa forma, o tempero forte, ele até esconde um pouco ali a podridão de um alimento, mas ele não é determinante, sem dúvida nenhuma, para que um alimento não se deteriore. Na verdade, as especiarias, na verdade, as especiarias não impediam o apodrecimento dos produtos, né, dos alimentos. Na verdade, elas eram utilizadas com caráter de alimentação para melhorar esses alimentos, mas elas eram caras porque elas eram raras, né? E até hoje são raras. Se você for parar para ver, o preço que a gente paga num cravo, né, num saquinho de cravo, é um preço altíssimo. Ali você está comprando 30, 40 gramas do cravo. Se você for colocar o cálculo no quilo, você vai ver, caramba, como é caro isso, né? Ou seja, são produtos muito caros. Até hoje, se a gente for parar para pensar. E eles são caros pela sua raridade, quase ninguém tinha. E aí o fato de quase ninguém ter fazia com que esse produto ficasse cada vez mais caro. Não necessariamente a sua utilidade prática, tá? Até hoje existe muito isso, a ideia de que só eu tenho, é um produto quase, né? Só eu tenho, é um produto quase que exclusivo meu, enfim. Tem essas paradas também. Tá? E eram difíceis de serem encontrados, então o cara ia colocando um preço alto, até porque ele vinha como? Ele vinha por terra. Nós tínhamos ali um produto que saía da Ásia e que ia sendo levado para a Europa por terra, por uma rota basicamente terrestre. Mal ou bem ali navegava um pouco no Mediterrâneo, mas digamos que era um caminho até mais difícil de se alcançar do que aquele que os portugueses vão começar a desenvolver pelo oceano. Beleza? Então, o primeiro grande ponto para gerar esse espírito de expansão é a busca por especiarias. A especiaria era lucrativa e era melhor buscar direto na fonte do que pagar um intermediário. Beleza? É comprar direto da fábrica. Show? Expansão da fé também é outro circuito importante. O catolicismo é um traço marcante do Estado Nacional Moderno português. Então, como a fé ela estava, a partir principalmente do século XVI, em questionamento, cada vez mais a igreja vai ver na expansão uma possibilidade de conseguir novos fiéis. Agora, um outro grande motivo, nós temos a queda, né? Uma outra grande causa é a queda de Constantinopla. Quando Constantinopla, que é uma espécie de portão, né? Uma cidade que a gente brinca que é uma cidade portão, porque ela faz uma ligação entre o Ocidente e o Oriente, que faz uma ligação entre essa rota de especiarias da Ásia com a Europa, nós estamos falando de uma cidade que é essencial e muito bem posicionada. Quando ela é tomada por turcos otomanos, rivais dos católicos, rivais dos cristãos, vai ser mais fácil ou mais difícil passar produto por ali? Muito mais difícil. Então, chegar produto que vinha antes por Constantinopla para a Europa vai ser mais raro, vai ser mais difícil, vai ser muito raro. E aí vai começar a acontecer, né, um problema para esses europeus. Então, a queda de Constantinopla potencializa a expansão. Por quê? Porque grande parte da Europa vai começar a tentar achar uma saída para tentar conseguir esses produtos que eles não conseguiam lá, indo mais daquela forma. Beleza? Então, a gente tem a expansão como uma grande característica. Em parte, capital nacional, que é o Estado, o governo colocando dinheiro, e parte o capital privado, que é quando a burguesia colocou dinheiro. Então, essa associação entre capital nacional e capital privado é uma associação perfeita. Nós temos grande parte do dinheiro desenvolvido para a expansão vindo do Estado, vindo do governo, e outra parte vinda da burguesia. É interessante, nessa relação toda, que lançar um navio no oceano naquela época, com a tecnologia que se tinha naquela época, é comparável hoje a lançar um homem ao espaço. É muita tecnologia envolvida, é muita curiosidade, é muita tentativa e erro, muita tragédia acontece antes do sucesso efetivo, e nós temos, de fato, algo extremamente revolucionário para a história. A expansão marítima ela foi, em si, revolucionária. Gente, até aqui alguma dúvida? Está indo muito rápido? Está conseguindo acompanhar? Como é que está aí? Para mim está tranquilo. Show, galera. Então, vamos aqui continuando.
E qual é o grande Estado nacional moderno que se lança como pioneiro? Portugal. Portugal é o pioneiro. A gente diz que Portugal, durante 100 anos, vai ser potência, né? Portugal foi potência quando tinha que ser. E depois vai começar uma fase de decréscimo do seu poderio. Gente, o pioneirismo português ele se dá a partir da formação do Estado Nacional Moderno, o ENM. E gravem essa frase que eu vou dizer para vocês. Só faz expansão marítima quem é Estado Nacional Moderno. Isso é elementar. Todo professor de história tem que falar isso para você. Só faz expansão marítima quem é Estado Nacional Moderno. Muito cuidado e muita atenção nisso. Professor, por que os principais navegadores eram de origem italiana? E realmente, grandes navegadores do mundo eram de origem italiana, mas a Itália nunca fez expansionismo como Portugal, ou como Espanha, ou até mesmo como a França e a Inglaterra fizeram. Porque a Itália era um Estado Nacional Moderno? Não. A Itália era um território dividido. Um Estado Nacional Moderno é um Estado centralizado, com padronizações, com um rei forte. Beleza? Show? Então, a gente tinha ali esse cenário bem interessante. Um outro motivo elementar para Portugal ser o primeiro grande navegador por longos e longos mares é a ausência de guerras em Portugal. Portugal não tinha brigas com o vizinho e não tinha brigas internas. As brigas internas tinham sido cessadas. Isso faz parte da política da centralização. Quando eu centralizo as ações políticas, eu tenho o quê? Eu tenho maior controle sobre as instâncias gerais do meu país. Então, as revoltas, as guerras internas são menores. Da mesma forma, Portugal não vivia enfrentamentos com vizinhos. Então, Portugal tinha uma ausência de guerra. Gente, só ia ser possível fazer a expansão marítima do jeito que ela foi feita com um conjunto de esforços. Não ia ser fácil. Ia ser necessário um conjunto muito efetivo de esforços. Então, Portugal consegue isso a partir desse cenário. Uma guerra ia confundir tudo, porque guerra é ruim até para quem ganha. Posição geográfica favorável. Se cair numa prova, por exemplo, discursiva, de escrever, e você tem que dizer uma grande característica sobre o porquê Portugal foi pioneiro na expansão marítima, o que você citaria? Sem dúvida nenhuma, a resposta correta é centralização política. Por que a gente diz que a centralização política é mais importante do que tudo? Porque a partir dela é que as outras grandes barreiras vão ser criadas, as grandes estruturas gerais vão ser criadas. A posição geográfica favorável, por si só, ela não garante uma expansão marítima efetiva. Beleza? Ela não garante. Por quê? Porque se a posição geográfica favorável garantisse um poderio de pioneirismo expansionista, ela já teria dado para outro país. Por exemplo, a Inglaterra. Olha a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. Quer posição geográfica melhor do que a Inglaterra? Só que a Inglaterra fez o pioneirismo? Foi pioneira na expansão? Não. Então, gente, a posição geográfica favorável, ela não é, por si só, uma definidora do pioneirismo de algum país para a expansão marítima. Então, gente, a gente diz que é uma característica, é uma motivação, mas ela é uma motivação secundária. Ela é importante num segundo plano. O mais importante para Portugal ter sido pioneiro foi o fato mesmo dele ser um Estado nacional moderno. É claro que Portugal estava bem posicionado, é claro que Portugal estava virado para o Atlântico, melhor do que estar virado para o Atlântico. Olha só, vou voltar no mapa. Vem aqui comigo, Portugal. Ó, olha o mapa de Portugal. Mas se você for parar para pensar, pô, a Inglaterra também, né, cara? A Inglaterra é uma ilha, então a Inglaterra navega bem, a Inglaterra está bem posicionada. Então, por que a Inglaterra não foi? Porque não era Estado Nacional Moderno ainda. Então, geralmente na história, aí é um segredo, vou passar aqui para você. Só tem a gente, né? Só tem a gente, aqui somos mais de 70. Só a gente pode falar rapidinho. Tem um segredo, cara. Na história, o que é mais valioso? Na história, o que é mais valioso é aquilo que é feito por homens. É aquilo que é feito pela humanidade. Aquilo que naturalmente se tem não tem tanto valor. Então, como a história dá mais valor ao que é feito por homens, ao que é feito pela humanidade, é claro que a posição geográfica vai ficar no segundo plano, embora ainda seja importante para a navegação portuguesa. Show? Detalhe importante. Mas, além de Portugal estar de frente para o Atlântico, acompanha aqui na setinha, ó, tá vendo? Ó, de frente para o Oceano Atlântico, Portugal também está próximo do Mar Mediterrâneo e do Mar do Norte. Quando um produto, vamos vir aqui, ó, Turquia, onde ficava Constantinopla. Quando o produto vinha da Ásia, passava pela Turquia, por Constantinopla, e entrava no Mar Mediterrâneo, e era distribuído por Gênova e Veneza, na Itália,
Esse produto ele não ia para o Mar do Norte por centro, aqui pelo meio, por rotas terrestres. Como é que ele ia para o Mar do Norte? Ele ia pelo Mediterrâneo, cruzava o Estreito de Gibraltar e passava subindo até o Mar do Norte. Beleza? Então, presta atenção nesse detalhe. Portugal tinha uma posição geográfica favorável não apenas pelo fato de estar de frente para o Oceano Atlântico. A posição geográfica favorável de Portugal também dizia respeito a ele estar muito bem posicionado próximo ao Mediterrâneo e com ligação ao Mar do Norte. Então, o produto, quando saía do Mediterrâneo, vinha lá da Ásia, passava aqui no Mediterrâneo, para ir lá para o Mar do Norte, ele fazia tipo um pit stop em Portugal. É aquele posto graal, né, cara? Aquele posto graal daquela viagem que tu tá fazendo. Eu dou aquela paradinha, né? Só que em vez de tu perder dinheiro no posto graal, comprar um pão de queijo por R$30, o que tu vai fazer aqui em Portugal? Tu vai, na verdade, ganhar dinheiro. Porque a burguesia, quando o produto passava por aqui, ela acabava o quê? Fazendo ligações comerciais e vendendo para esses mercadores alguma coisa. O mercador está entregando um alimento, né? Uma especiaria aqui no Mar do Norte, aqui por cima. A Portugal, como uma espécie de ponto de parada, de pit stop, acaba vendendo outra coisa para esse mercador. Então, aos poucos, essa burguesia portuguesa também enriquece. Olha que detalhe interessante e pouco lembrado quando a gente fala sobre a posição geográfica portuguesa. Beleza? Então, é uma posição geográfica muito legal, não só por ele estar de frente para o Atlântico, mas também por ele ser uma espécie de rota de parada entre um produto que sai do Mar do Norte e vem para o Mediterrâneo, ou principalmente o que sai do Mediterrâneo, que eram muitos, e iam para o Mar do Norte. Beleza? Detalhe, fácil isso ou difícil? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos nessa. Vamos continuar. Gente, o pioneirismo português, tá? Como eu falei para vocês, já falamos da centralização política, ausências de guerras e posição geográfica favorável. Outra coisa muito importante foi a inovação técnica e a readaptação de invenções. Portugal foi muito, muito interessante nesse... É muito interessante esse ponto que Portugal desenvolve. Porque, na verdade, Portugal não cria novas técnicas. Portugal adapta técnicas. Portugal adapta invenções que já existiam para a realidade marítima. Exemplo, a bússola. Invenção chinesa, né? A China que inventou grandes coisas, né? Sem a China, grande parte do que a gente conhece como modernidade hoje não existiria. Você vê, por exemplo, o papel é chinês, a pólvora é chinesa, a bússola é chinesa. A bússola foi crucial durante séculos de viagens. Só que, para o uso marítimo, ela ainda não tinha sido adaptada. Quem adaptou? Portugal. Astrolábio, quadrante, que são o quê? A própria biruta, que são instrumentos para posicionamento do seu navio. Naquela época não tinha GPS, né? Quais são essas técnicas aí para posicionamento do seu navio numa navegação, para saber para onde vai, para onde o vento está batendo, com o conhecimento dos astros, você conseguia melhor se posicionar. Tudo isso é adaptado pelos portugueses e levado para o oceano. Isso é crucial, isso é fantástico. Então, Portugal conhece técnicas, leva essas inovações para o oceano. Portugal, gente, conseguiu criar um sistema tridimensional de velas. Olha só que coisa impressionante. Como é que eu faço para navegar para aí? Ó, quero navegar para aí, ó, para onde está aí, ó, a tela. Se o vento está batendo daí para cá, como é que eu faço? Não tinha motor a propulsão, era vela. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Antigamente, antes dessa invenção portuguesa, né, Portugal, antes dessa invenção portuguesa, você tinha que fazer um contorno do vento. Vamos contornar o vento. Aí o cara fazia um contorno do vento grandão, passava para, de fato, ter agora uma direção boa dele. Agora, Portugal cria um sistema tridimensional das velas, onde o vento bate aqui e ele vai em zigue-zague para onde o vento está vindo. Incrível isso. O vento vem daí, mas eu, com essa invenção que eu fiz, com essa adaptação da caravela, a caravela não é uma invenção portuguesa, mas foi adaptada por eles, eu consigo o quê? Navegar assim, ó, e chegar aí. Isso economiza tempo, e tempo é dinheiro, ainda mais numa navegação como essa. Então, olha só que interessante. Portugal consegue um avanço técnico enorme, enorme em relação a isso. Show?
Muito importante lembrarmos disso. Galera, um detalhe interessante é falar sobre a Escola de Sagres. A Escola de Sagres, durante muito tempo, foi definida como uma realidade, como algo que existiu. Só que, cuidado, o que eu vou falar aqui é fruto de estudos mais aprofundados sobre o tema. Hoje, a maior parte dos historiadores que se dedicam a estudar a expansão marítima dizem que a Escola de Sagres não foi uma realidade. Que a Escola de Sagres, na verdade, foi inventada no século XVIII, lá na frente, para exaltar a figura do Dom Henrique, que era ali ligado a Portugal. Então, como assim, professor? Criaram a história de um local, de um centro de estudos? Os historiadores hoje costumam dizer que a Escola de Sagres não existiu. Tá? Mas, em alguns livros mais tradicionais, ainda aparece a Escola de Sagres como um local verdadeiro, como um local que existiu. E o que seria para esses livros a Escola de Sagres? A Escola de Sagres seria um local, não uma escola com 4 paredes, não. Seria um local em Portugal, onde navegadores das mais diversas partes conversavam e trocavam ideias sobre técnicas de navegação. Falavam sobre cartografia, falavam sobre conhecimento náutico. Os historiadores de hoje dizem que isso é muito ingênuo achar que isso aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, nós vivíamos um momento onde a navegação era crucial para o bem financeiro de um país, de um Estado nacional moderno. E você acha mesmo... Perdão. E você acha mesmo que o camarada, tendo a condição de esconder dados, ele vai falar para todo mundo assim? Acabou de conhecer o cara, meu querido, chega aí e fala contigo. Pô, cara, esse mapa aí teu tá errado, hein? Tá errado, não é assim, não. Vou te mostrar aqui qual é o certo. Gente, informação naquela época valia ouro. Então, geralmente, os historiadores apontam hoje que a galera escondia informação, e não o contrário, tá bom? Então, hoje, uma grande parcela da academia, né, dos historiadores, da historiografia, dizem que a Escola de Sagres foi muito mais uma invenção, mas em alguns livros ela ainda aparece. Para os concursos militares, como é que vai cair? Geralmente, os concursos militares fogem de polêmica. Até pouco tempo atrás, a Escola de Sagres ainda era cobrada como uma realidade. Hoje, ela está muito esquecida. As últimas questões que apareceram sobre a expansão marítima na prova, tanto do Colégio Naval, da ESA, da SpaceX, nem citaram a Escola de Sagres. Tá bom? Beleza? Show? Como definir o mercantilismo? O que é o mercantilismo, gente? Alguém aqui, uma menina, chegou a perguntar sobre esse momento aí de avanço do mercantilismo. Exatamente, gente. Nós temos o mercantilismo como um conjunto de teorias e práticas econômicas, ou seja, um sistema econômico vigente nas monarquias absolutistas entre o século XV e XVIII. Ou seja, é um sistema econômico vigente no Estado Nacional Moderno entre o século XV e século XVIII. A forma como a economia funcionava era uma forma mercantilista. Alguns historiadores vão dizer que o mercantilismo já é o capitalismo. Outros vão dizer que é um sistema à parte, que faz meio que uma transição entre o feudalismo e o capitalismo. Então, fique a sua escolha. Concorde com uma teoria ou outra. O que a gente tem que saber é que o mercantilismo foi a base econômica dos Estados nacionais modernos. Eu coloco sempre absolutista, mas não necessariamente um Estado nacional moderno precisava ser absolutista para ser mercantilista. Porque o que é o mercantilismo? Prática econômica. O que é o absolutismo? Uma prática política. Então, muitas vezes a gente diz que existe uma dobradinha mágica. Absolutismo, mercantilismo é igual a antigo regime. Ah, interessante. Então, absolutismo com mercantilismo é igual a antigo regime. Gente, não necessariamente vai existir absolutismo onde existe mercantilismo. O mercantilismo pode existir, ou seja, esse sistema econômico pode existir, mesmo onde não existe absolutismo. Absolutismo é um monarca absoluto e poderoso. Tá, beleza? Show de bola. Já o mercantilismo é essa estrutura econômica que eu vou destrinchar melhor para vocês. Um exemplo legal é a Inglaterra. A Inglaterra, desde o século XVII, não é absolutista mais. Lá o parlamento é poderoso. E aí, preste atenção comigo. Mesmo o parlamento lá sendo poderoso, não sendo uma monarquia absolutista, a Inglaterra ainda é mercantilista.
a Inglaterra ainda tem traços, o quê? Econômicos do mercantilismo. E que traços do mercantilismo são esses, gente? Algumas características do mercantilismo. Vamos lá. Características do mercantilismo. O mercantilismo, ele é, de forma bem direta, ele é intervencionista, o Estado é muito poderoso, o Estado é centralizador, ele comanda a economia. O mercantilismo, em geral, ele é metalista ou bulionista. Metalismo foi a forma chamada em Portugal, bulionismo foi a forma chamada na Espanha. Metalismo diz respeito ao acúmulo de metais. Quanto mais metal, mais rico é um país. Isso é um metalismo. Temos também, de forma muito direta e muito precisa, uma outra característica do mercantilismo, que é a característica do protecionismo alfandegário. Eu tenho aqui uma caneta. Essa caneta é produzida pelo meu Estado Nacional. O meu Estado Nacional produz, os meus burgueses vendem essa caneta. Beleza? Existe um país aqui do meu lado que também vende a mesma caneta. Só que se eu permitir que os burgueses deles vendam a caneta deles no meu território, eu vou estar prejudicando os meus vendedores de caneta. Então, para isso, eu protejo o quê? A minha alfândega, eu protejo o meu comércio, eu crio taxa para a entrada de produto estrangeiro que quer vender aqui no meu território. Então, por exemplo, um Estado Nacional moderno francês que quer vender dentro do Estado Nacional moderno português vai ter muita dificuldade, vai ser caro, vai ser alta a tarifa, o imposto vai ser elevado. Isso é o protecionismo alfandegário, beleza? Isso é muito importante dentro do mercantilismo. Outra característica do mercantilismo é o monopólio estatal, o estanco, a exclusividade. O que é o monopólio? O monopólio é a ideia de pertencimento a um só. Então, quer dizer que o Estado Nacional moderno vai ter o controle sobre várias instâncias econômicas, tá bom? Isso é bem interessante. Sem dúvida nenhuma, também, as economias mercantilistas são colonialistas. Eles criam colônias. São metrópoles que criam colônias. O Brasil é um exemplo. O Brasil foi uma colônia dominada por uma metrópole mercantilista. E por isso que Portugal, quando chega aqui, procura tão rapidamente ouro e prata. Por quê? Porque dentro da teoria do mercantilismo, quanto mais ouro e mais prata, melhor. Um país que, de certa forma, fugiu um pouco, apesar de ser mercantilista, mas que fugiu um pouco da ideia do mercantilismo relacionado ao metalismo, de acumular metal e pronto, foi a França. Porque a França criou o chamado colbertismo, através do Colbert, que era um ministro das finanças ali do Luís XIV. O que eles criaram? Eles criaram um sistema onde eu vou acumular metal, beleza. Mas eu não vou acumular metal a partir do metal bruto, para depois fazer a moeda. Eu vou acumular já a moeda pronta. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar produto manufaturado, tipo tecido, vou vender esses produtos, e quando eu vender esses produtos, aí sim eu vou ter o quê? A riqueza mineral que eu tanto queria, o metal que eu tanto queria. Então, o colbertismo é um investimento em vendas a partir de criação de manufaturas, que são ali produtos feitos à mão. Professor, você acredita hoje que o mercantilismo é a melhor prática econômica existente? Eu acredito que é difícil definir isso, né? A pergunta é boa, mas é difícil a gente definir isso porque a gente vive num contexto tão diferente, né, do mercantilismo. O mercantilismo já ficou para trás há muitos séculos. Então, eu acho que hoje uma prática mercantilista ela seria bem distorcida em termos gerais, né? Então, acho que ficaria complicado você estabelecer hoje o mercantilismo. Eu acho que o mercantilismo foi interessante porque ele livrou a Europa das amarras feudais, né? Porque antes do mercantilismo, como é que era a estrutura econômica? Feudalismo. Então, a gente acabou evoluindo um pouco a partir do mercantilismo, mas que ele seja bem aplicado ou bom hoje em dia, eu acho que está um pouco distante. Tá bom? Gente, continuando. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tranquilo. Qualquer dúvida, coloca aí no chat aí. Vamos lá. Gente, assim que Portugal começa a navegar, assim que Portugal começa a ser o pioneiro, e Portugal é pioneiro na expansão logo em 1415, quando ele toma a cidade marroquina de Ceuta, né, a tomada de Ceuta em 1415,
Assim que ele começa a navegar, ele começa a ter um domínio muito pleno ali da região costeira ao seu redor. Só que a Espanha também tinha esse interesse. E a Espanha, a partir da segunda metade do século XV, depois que acontece lá a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, vai ter uma grande intenção de navegar também. E aí começam a surgir pequenos atritos entre esses países vizinhos. E aí uma série de acordos são feitos para tentar impedir guerras. Como Portugal e Espanha eram países católicos, eles conseguiram impedir guerras diretamente através de acordos. E quais acordos foram esses? 4 principais acordos. Primeiro, um tratado chamado de Alcáçovas Toledo, 1479. Esse tratado define uma linha na horizontal que vai dizer, a partir dali, Portugal é dominante, a partir de cima a Espanha pode navegar. Essa linha vai marcar justamente ali as Ilhas Canárias, tá? As Ilhas Canárias ali na América, na África, tá? No litoral da África. Tá? Então, eu vou mostrar o mapa para vocês. Dali para baixo, Portugal navega sozinho, dali para cima a Espanha pode passar. Tá? Por que Portugal queria garantir a África para ele? Porque Portugal estava fazendo uma navegação chamada de périplo africano. Estava fazendo uma navegação circular da África. Portugal escolheu navegar em direção às Índias através da África. Portugal fez uma navegação a partir da África. Beleza? Um outro acordo é chamado de Bula Intercoetera, que é de 1493. Em 1492, Cristóvão Colombo queria chegar nas Índias. Ele partiu da Espanha. Ele, que era um navegador genovês, de origem italiana, vai vender sua ideia para a Espanha. Ele apresenta a sua ideia e fala, eu quero um investimento. Vocês querem comprar essa minha ideia e apostar no meu negócio? Eu acredito que a Terra é redonda, e a Terra sendo redonda, eu vou conseguir fazer um círculo nela e chegar nas Índias muito rapidamente. O português bobão, olha só a visão, né? O português bobão, ele está navegando para baixo. Ele está querendo passar pela África e dar a volta. Eu não vou fazer isso. Eu vou navegar para cá e a Terra sendo redonda, não tem nada na minha frente, eu vou dar a volta e vou chegar nas Índias primeiro que eles. Gente, a ideia era ótima. Ele só não contava que tinha um continente no meio. A Bula Intercoetera, então, ela vai definir o seguinte. Colombo tinha chegado aqui na América, em 1492. Um ano depois, o Alexandre VI, o Papa, ele vai fazer um acordo com a Espanha e que vai colocar Portugal no meio e vai dizer que a partir das ilhas de Cabo Verde, Açores, Cabo Verde, ali, né, ele fazia uma linha de Açores para Cabo Verde e a partir de Cabo Verde seguia uma linha a oeste. Ia ser traçado um meridiano, né, que é uma linha, tá? Um tratado assinado ali em 1493, 100 léguas a partir de Cabo Verde, das ilhas de Cabo Verde. Portugal não gosta muito disso, Portugal acha que esse é um acordo ruim para ele e tenta fazer o Tratado de Tordesilhas em 1494. Portugal pede para alargar esse período. Ele acha que só 100 léguas é pouco, ele pede 370 e com as 370 léguas chega no mapa clássico do Brasil, que é aquela pontinha, né, aquela tripinha ali do que é o território português e o restante espanhol. A gente tem um mapa aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, beleza? O Tratado de Saragoça foi um antimeridiano em relação a Tordesilhas. O que é o Tratado de Saragoça? Tordesilhas dizia que eram 370 léguas a partir de Cabo Verde, que ia se cortar uma linha, né, um meridiano. E a leste de Portugal, a oeste da Espanha. Só que os dois países começaram a disputar um território chamado de Ilhas Molucas, lá na Indonésia. Esse território das Ilhas Molucas, ele é um território muito produtivo em relação às especiarias. E aí, então, Portugal e a Espanha brigavam por ele. Só que cada um achava que tinha direito ao território, porque, vamos imaginar, né, a Terra é redonda. Se eu marquei o meridiano aqui e disse que daqui para cá tudo é de Portugal e daqui para cá tudo é da Espanha, a Espanha dizia que como estava daqui para cá tudo era dela e Portugal dizia que como estava daqui para cá tudo era dele. Então foi necessário, com o Tratado de Saragoça, fazer um antimeridiano de Tordesilhas. Pegaram as Ilhas Molucas e dividiram elas. Deram ali parte para os portugueses e parte para os espanhóis. Os portugueses compraram a parte dos espanhóis
e ficaram com as Ilhas Molucas inteiras. Beleza? Por pouco tempo. Eles foram atacados logo depois. Mas ficaram ali, foram atacados por nativos, enfim, logo depois. Mas eles ficaram por um período de tempo com essas ilhas. O mapa vai explicar melhor para vocês. Deixa eu tentar mostrar aqui. Beleza? Olha só. Essa é a bula intercoetera, ou intercetera. Tá vendo? Aqui nós temos Cabo Verde, tá? E nós temos 100 léguas. 100 léguas a partir de Cabo Verde é muito pouco, tá? É muito pouco. Não dava para chegar perto aqui do nosso território. Então, essa primeira linha, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, ó. Essa primeira linha é a bula intercoetera. Aqui na segunda linha, nós temos o Tratado de Tordesilhas, beleza? 1494. No Tratado de Tordesilhas, isso é muito importante mesmo, nós temos já a chegada ao território brasileiro, tá bom? Isso é interessante. Então, esse pedacinho aqui fica com Portugal, esse pedacinho aqui fica com Espanha no Tratado de Tordesilhas. Safo? Tranquilo? Vamos continuar. Aqui, isso aqui é a linha que define o Tratado de Alcáçovas Toledo. É uma linha horizontal, onde daqui para baixo a navegação é plena, né, dos portugueses, daqui para cima a navegação é plena dos espanhóis. Só que isso não foi muito bem respeitado. Como esse foi o primeiro grande tratado feito, foi mais um tratado para resolver uma questão específica ali das Ilhas Canárias. Aqui o outro mapa mostra as Ilhas Canárias. Ó. Tá vendo aqui as Ilhas Canárias? Estou circulando aqui elas. Ó, essas Ilhas Canárias, o sul das Canárias para baixo é tudo só português. Aqui para cima, a Espanha podia navegar, embora Portugal dominasse os Açores e a Madeira. A Ilha da Madeira e os Açores. Tá bom? Show? Então, aqui foi mais uma divisão, assim, para uma navegação imediata. Depois, quase ninguém obedeceu, navegavam para qualquer lugar. E aqui, nós temos o Tratado de Saragoça e o Tratado de Tordesilhas. Tá? A linha roxa é Tordesilhas e a linha verde é Saragoça. Tá vendo? Ó, show? Muito fácil, né? Muito interessante. Então, se tivesse só Tordesilhas, a Espanha dizia que tinha direito às Ilhas Molucas. Portugal também dizia. E aí eles tiveram que fazer um outro meridiano, uma outra linha para definir. Só que, gente, isso é unilateral, né? Fala, meu querido. Uma pergunta do aluno aqui. O Marcos Roberto perguntou: professor, eu ainda não entendi muito bem. O que levou a Espanha e Portugal a brigarem por terras? Sim, vamos lá, Marcos. A Espanha e a Portugal estavam disputando territórios porque os dois eram pioneiros na expansão. Então, na verdade, eles estavam disputando a hegemonia com o controle dessa expansão, das terras que eles estavam alcançando. Como Portugal se lançou na frente e a Espanha veio logo em seguida, eles começaram a ter uma série de pequenos atritos diplomáticos. Ainda não era guerra, não era confusão de puxar a faca um para o outro. Era um atrito diplomático. Olha, peraí, eu cheguei primeiro aí. Não, mas isso aqui já estava ocupado por, sabe? Esses detalhes. Não era propriamente uma guerra. Era uma disputa entre dois países que estavam sendo pioneiros na expansão. E aí, como eles resolvem essas disputas? Através de uma série de acordos, né? Essa série de acordos que é feita, ela é uma série de acordos feita de forma unilateral, porque juntou ali Portugal e Espanha e definiram que o mundo ia ser dividido desse jeito, pronto. Ninguém chegou, por exemplo, para os outros países e perguntou. É o que vai fazer a França, através do rei dela, o Francisco I, a dizer, olha, eu quero saber onde está o testamento de Adão, meu querido. Cadê? Mostra aqui para mim. Adão deve ter deixado um testamento para vocês, né? Eva, Adão, deve ter deixado, né? Um testamento bem legal, porque vocês estão dividindo a terra entre vocês. Como é que pode? E até uma ironia com a Igreja Católica apoiando isso, né? Show? Tem mais pergunta aí no chat? Não, pode seguir. Show. Beleza, vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Agora, eu tenho algumas questõezinhas aqui para a gente fazer, tá bom? A gente vai tirando aqui as dúvidas e fazendo as questõezinhas juntos, beleza? Pode ser? Beleza. Vamos juntos, então. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha,
pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses dois países. Beleza? Estabelecia que... O que o Tratado de Tordesilhas estabelecia, gente? Pode jogar aí no chat que agora eu estou vendo. Botei aqui para ver. Bravo. Bravo? Letra A fala que todas as terras ficariam com a Espanha. B, os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano, estabelecido a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Matou a pau. Letra B, de bolo de chocolate. Já colocou aí o Guilherme no chat. Boa. Beleza? Letra B. Letra C, a Igreja Católica patrocinadora do tratado arrendaria as terras descobertas? Não. Portugal e Espanha administrariam juntos as terras descobertas? Não. Portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e religiões dos povos que habitassem as terras descobertas? Pelo contrário. Gente, interessante é o seguinte, não confunda causa com consequência da expansão. Causa da expansão, motivo da expansão, busca por especiarias, busca por riqueza, busca por expansão da fé, mas consequência é o quê? Descoberta de novos locais. Consequência, colonização do Brasil. É o que acontece depois da expansão, tá bom? Muita atenção nisso. As provas costumam confundir a gente nesse quesito. Portugal, falei para vocês que Portugal fez o périplo africano. Então, Portugal fez uma circunnavegação da África. Quando Portugal foi fazendo isso, ele foi passando por etapas cruciais, né? Etapas muito importantes. Então, a gente tem, em formas gerais, um desenho muito... Espera aí. Um desenho muito clássico, né? A gente tem Portugal cada vez mais ganhando aí força naquele cenário do famoso périplo africano. E eu vou mostrar agora para vocês uma imagem. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí. Deixa eu ver aqui. Vou tentar compartilhar. Vou compartilhar aqui para vocês. Show? Opa. Voltei. Aqui, consegue acompanhar aí no cantinho esse mapa? Olha só que legal. Vamos aqui. Sim. Azul, nós temos a viagem do Pedro Álvares Cabral, que chegou no Brasil, né, em Porto Seguro. De amarelinho, temos a viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama foi o primeiro homem português a dominar as Índias. Vasco da Gama chegou nas Índias em 1498. Tá bom? De vermelho tem o Bartolomeu Dias. E de verde tem o Pedro Covilha. O Pedro Covilha não interessa tanto, é uma navegação por terra, tá? Anterior aos processos grandiosos de expansão marítima. O que interessa para a gente é o azul, o amarelo e o vermelho. Olha só o Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias, ele vem navegando, fazendo o périplo africano, junto com vários outros navegadores, tá bom? Outros navegadores fizeram isso e foram morrendo ao longo do tempo. Portugal usa até a poesia bastante. O Fernando Pessoa, um grande poeta português, diz que ele faz uma metáfora dizendo que a água do mar é salgada por conta da lágrima dos portugueses. As lágrimas dos portugueses salgaram o mar, porque foram tantos entes queridos que morreram na expansão que acabou gerando esse salgamento dos mares. É uma metáfora bem interessante para falar do sofrimento, da dor portuguesa na expansão. E a gente tem como forma bem direta aqui alguns pontos, né? Ceuta, você vai anotar aqui, ó, bem em ciminha, em 1415. Temos o Cabo do Bojador, uma passagem muito legal, que é a do Cabo do Bojador, que é uma passagem feita pelo Gil Eanes, um importante navegador português. E em 1488, nós temos o Bartolomeu Dias cruzando o Cabo das Tormentas e transformando ele no Cabo da Boa Esperança. Com isso, Portugal tinha uma navegação mais aberta para as Índias. Só para você perceber, o périplo africano, que é essa circunnavegação da África, ela demorou muitos anos. Ela demorou mais de 80 anos, na verdade. Até que se chegue às Índias, são mais de 80 anos. Porque Portugal sai em 1415, né, quando ele chega em Ceuta, e ele só chega
nas Índias em 1498, beleza? E aqui, se você perceber o mapa da África, você percebe amarelinho, um carrinho amarelo, né, com coisa amarela, que é ouro, e pessoas. Essas pessoas são escravizados. Pessoas que foram escravizadas no processo de expansão marítima. Quando Portugal chega na África, ele percebe que já estava existindo uma prática muito antiga de disputas tribais que geravam o quê? Geravam escravizados. Geralmente, quando uma tribo entrava em briga com a outra na África, né, brigas tribais, essas disputas entre tribos na África aconteciam, alguns sujeitos acabavam virando escravizados. Só que essa escravização era algo pontual, não era algo tão comum. Portugal, se aproveitando desse cenário, ele começa a estimular brigas. E, em vez de estimular brigas para que uma tribo derrote totalmente a outra, ele passa a estimular brigas para que uma tribo escravize totalmente a outra. Então, gente, essa história de que, por exemplo, foram os africanos que se auto-escravizaram é um erro histórico. O que acontece é que Portugal percebe, sim, que na África existia a escravização, mas de forma pontual, conjuntural, não ampla. E ele percebe isso e fala, eu posso ganhar dinheiro e eu posso fazer negócio com esse tipo de prática. E aí ele começa a dar dinheiro e arma na mão de determinado grupo em troca da escravização de outros grupos. Ou seja, Portugal estimula brigas tribais para que isso possa fluir. Beleza? Mestre, o Daniel tem uma pergunta para o senhor. É a seguinte. Mestre, é importante saber que o Tratado de Tordesilhas terminava na cidade de Laguna? Não, não é necessário, tá bom? Não é importante, até porque esse marco é um marco não tão... É um marco hoje muito preciso, a maioria dos historiadores hoje concorda com ele, mas tem gente que vai dizer outras coisas, né? Que vai passar por Cayenne, enfim. Muito problemático. Não precisa. Tem outras duas perguntas. A outra, também do Daniel, é o domínio de Ceuta que impulsionou o expansionismo? Perfeito. O domínio de Ceuta foi fundamental, foi o passo inicial. O que é Ceuta? Ceuta é esse território no norte do Marrocos dominado por muçulmanos. E os muçulmanos, por viverem ali tão próximos a Portugal, incomodavam Portugal o tempo inteiro. Por Portugal ser incomodado o tempo inteiro com esses muçulmanos, com esses mouros, toda hora tinha um saque de mouro. Não tenho nada para fazer, vou ali bater em português. Vai lá, saqueia. Isso era um problema. Então, Portugal não podia fazer uma grande navegação deixando desguarnecidos seus portos, sabendo que o mouro podia atacá-lo. Então, o que Portugal faz? Invade Ceuta, mata tudo quanto é mouro. Gente, mata até criança, mulher. Aí é uma carnificina o que Portugal faz ali em Ceuta e domina a região. Assim, ele tem tranquilidade para impulsionar a sua expansão. Manda aí. Mais? O Douglas está perguntando se você vai liberar o slide depois da aula. Se vocês quiserem, é bom para vocês? Aceita? Fica legal? Eu acredito que eu gostaria, não sei do pessoal. Pode liberar. A galera no chat está dizendo que sim. Então, show. Vou compartilhar para vocês. Fica tranquilo, tá bom? Valeu. Eu peço para o Felipe colocar para vocês no Classroom, tá bom? Show? E toda essa aula, esse complemento, esse aprofundamento com questões, também tem lá no meu canal, no Alicerce da História, para quem não conhece, no YouTube. Tá? Deixa eu aqui parar de compartilhar essa parte, vou compartilhar outra para a gente começar. Então, eu vou compartilhar esse slide. Então, vamos continuar fazendo questão? Vamos mandar ver? A primeira a gente já sabe que é a B. Vamos continuar. 2. No século XV, o lucrativo comércio das especiarias, artigos de luxo, era praticamente monopolizado pelas cidades europeias de... E aí? 2 cidades eram muito importantes nessa prática do comércio das especiarias. Eram cidades italianas, Gênova e Veneza, principalmente. Tá bom? Letra C. Os genoveses e os venezianos eram muito poderosos nesse comércio do Mediterrâneo. Quando Portugal começa a navegar pelo Atlântico para buscar especiarias, a gente diz que Portugal mudou o eixo. O eixo econômico mudou, né? Ou seja, o eixo econômico de riqueza, que sempre foi o Mediterrâneo, com esses artigos de luxo passando ali por Gênova e Veneza, pela Itália, agora vai ser pelo Atlântico, amigão. Vai ser agora o quê? Portugal. Show? Aí, professor, o Daniel agora fez mais uma pergunta. A pergunta dele é se na Revolução de Avis teve a ajuda da Raia Miúda. Sim, a raia miúda. O que é a raia miúda? A raia miúda é a pequena nobreza.
né? A nobreza tradicional fechou com a viúva do rei Dom Fernando, enquanto a raia miúda fechou com a burguesia mercantil. Bom? Gente, então a letra C nessa 2. Vamos para 3. Em 1434, Portugal alcançou a passagem pelo temido Cabo do Bojador, na África, né? Quem quer passar pelo Cabo do Bojador tem que passar além da dor, né? Essa é uma poesia do Fernando Pessoa. Ó, que coisa! Quem liderou essa realização? Quem fez essa prática? Quem foi, galera? Foi Bartolomeu Mitre? Foi Bartolomeu Dias? Foi Gil Eanes? Foi Duarte Pacheco? Foi Vasco da Gama? Foi Gil Eanes, né? Foi Gil Eanes, um grande navegador português. Bartolomeu Dias cruzou o Cabo Cabo das Tormentas, virou Cabo da Boa Esperança, e, inclusive, o Bartolomeu Dias foi um navegador que trouxe o Cabral, tá? O Cabral não era navegador de carteirinha. O Pedro Álvares Cabral era um capitão da esquadra, ele era um militar. Quem navegava bem, que era o pica da navegação, com o perdão da expressão, o brabo, né? O Zica, falei Zica. O Zica da navegação foi o Bartolomeu Dias, tá bom? Sabia muito o Bartolomeu. Voava, brincava o Bartolomeu Dias. O Duarte Pacheco é o primeiro português, de fato, que chega no território brasileiro em 1498. Isso é confuso porque ele vem para cá 2 anos antes de Portugal mandar, de fato, o Cabral. Na verdade, ele vem ali para começar a conhecer o território e garantir que ele existia. Ele só vem, vê que tem e volta, e Portugal manda a esquadra definitiva. Tá? O Vasco da Gama é o primeiro a dominar as Índias, o primeiro português a dominar as Índias. E Bartolomeu Mitre é lá na Guerra do Paraguai, anos, séculos depois, ele domina ali o exército. Ele foi presidente argentino, inclusive, e comandou o exército durante algum tempo. Show? Beleza? Isso. Aí, professor, o Oi, Carlos está perguntando se as expedições guarda-costa eram comandadas por Cristóvão Jacques. Perfeito, expedições guarda-costas. Isso é período pré-colonial. Aí vai ser um momento de uma outra aula que a gente vai dar, tá bom? Mas se você quiser aprofundar isso, né, é só me perguntar aí. O que são essas expedições guarda-costas? Assim que Portugal chega no Brasil em 1500, ele não tem um interesse grande pela terra, né? Ele não vai ter um interesse muito grande pela terra. Ele vai esperar um pouco. Por quê? Ele não encontra imediatamente ouro e prata. E o comércio com as Índias estava dando lucro. Só para vocês terem ideia, gente, a primeira grande remessa de especiarias que vem da Ásia para a Europa, trazido pelos portugueses, dá 6.000% de lucro. Tem ideia disso, cara? 6.000% de lucro. É muito dinheiro. Então, o comércio com as Índias estava indo muito bem. Portugal não tinha uma população pequena a ponto de dividir. Eu vou dominar. Não. Ele faz igual aquele terreno na região mais distante que o camarada tem, né? O camarada tem um terreno numa região mais distante, ele cerca, fala que é dele, faz um muro ali, e depois é que ele vai, de fato, colonizar aquilo, né? Esse é o período pré-colonial. Então, no período pré-colonial, ele faz algumas pequenas expedições, guarda-costas, né? Exploratórias e tudo mais. Beleza. Então, a 3 é a letra C. São só 6 aqui, o resto está lá na listinha que o Felipe vai deixar, tá bom? O restante. Em 1519, um português a serviço da monarquia espanhola iniciou a primeira viagem de circunnavegação da história. Ele foi, gente, 1519 vai ser iniciada a primeira grande viagem para dar a volta no planeta. Essa viagem é feita pelo cara chamado Fernão de Magalhães. Ele morre no meio da viagem, mas ele consegue, o Sebastião Elcano, que é o seu parceiro ali naquela navegação, ele conclui a sua navegação e dá uma primeira volta no planeta de forma muito interessante e muito especial, tá bom? Show? O Américo Vespúcio foi o cara que deu nome ao território, ao continente americano. Ele, de fato, desenhou o contorno da América e disse que isso aqui era um continente e não apenas um território qualquer. O Pedro Álvares Cabral vocês conhecem, o Gil Eanes a gente já falou. E o Fernão de Magalhães é o cara. Show? 5. Um dos resultados das chamadas grandes navegações iniciadas pelos portugueses foi resultado, tá, gente? Consequência. E aí? Bravo. Bravo, eu acho. Bravo.
Bravo. Beleza. Exatamente. Letra B, o deslocamento do eixo comercial da Europa para do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Show? Beleza? Alguma outra pergunta aí? Não. O Daniel está perguntando o que achou o primeiro arredentário de pau-brasil. O primeiro arrendatário do pau-brasil no nosso território foi o Fernão de Noronha, que depois virou Fernando de Noronha. Tá bom? Ele, inclusive, ganhou uma ilha de São João em Quaresma, que depois virou ilha de Fernando de Noronha, lá no Nordeste. Tá bom? Ele foi o primeiro cara a receber o direito que o pau-brasil era um estanco, era um monopólio da coroa. E aí a coroa dá esse direito de exploração para esses arrendatários. E esses concessionários, esses arrendatários, eles tinham o direito a explorar o pau-brasil e pagar um imposto, 20%, para a coroa portuguesa. Beleza? Show? Então, letra B, tá, gente? Deslocou o eixo. Agora, para fechar, vocês fazem a outra folhinha lá, tem um gabarito direitinho. Qualquer coisa, gente, tem o Instagram também, @alicerce da história. Cara, o que tu me mandar lá de dúvida, eu vou te responder, vou tentar te ajudar ao máximo, tá bom? Fica à vontade, tá? Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina, é correto afirmar que foram decisivos E aí, gente? O que foi decisivo para a expansão? O comércio de ouro e escravos na costa, na verdade, isso é mais uma consequência, né? Porque eles conseguem ouro e escravo. B, boa, já falaram B aí. Precoce centralização e ausência de guerras? Perfeito. Luta contra os mouros no Marrocos? Foi uma consequência da expansão, né? Ajudou ali. Mas não foi decisivo, como, por exemplo, a centralização e a ausência. Aliança política com o Reino da Espanha? Nem existiu. Reformas pombalinas, século XVIII? Nem está aqui nesse contexto. Beleza, gente? Alguma outra dúvida? Tem aí no chat alguma coisa? Eu vejo o chat pingando, mas está difícil. Até agora não. Até agora não? Então, gente, fechamos, tá? Esse é o nosso nivelamento. A gente acabou encaixando aí já esse tema de expansão marítima. E na próxima aula, se a gente tiver um outro encontro, espero que a gente tenha um outro encontro, a gente pode aprofundar um pouco mais esses conhecimentos. A gente parte de expansão marítima e chega um pouco em período pré-colonial. Eu já sei que surgiram algumas dúvidas aí. E eu quero agradecer aí toda a paciência, o carinho de vocês. Adorei conhecer vocês aí, apesar de não presencialmente, tá? Obrigado aí mesmo pela força. E desculpem os imprevistos, né? Primeiro a internet, segundo aí uma intempérie aí, vinda aí de uma bobeira aí que eu nem sei direito o que foi. Mas são coisas. Beleza. Eu que agradeço, tá, gente? Obrigado aí pela força. O quiz é igual a folha? O quiz é a folhinha que foi mandada aí para vocês, né? São 10 ou 20 questões, né? Por aí. O Felipe mandou para 10 ou 15, eu acho que 10 questões. Isso aí. Então ele mandou para vocês. Eu mandei para ele, separei para eles umas questõezinhas. Tá bom, gente? Beijão. Qualquer coisa, vai lá no Instagram, @alicerce da história, e também lá no canal, a gente troca uma ideia. Tá bom? Beijão. Fiquem na paz. Forte abraço para todos. Tamo junto. Valeu.